Olá, tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos dar continuidade com nossos estudos do componente curricular de língua portuguesa, falando um pouco de formação de palavras. A nossa língua, a língua portuguesa, é repleta de palavras. Palavras primitivas, que são aquelas primeiras assim, elas não se originaram de outras já pré-existentes. E palavras que se derivam, que se formam por outros processos. Então, existem várias formas de surgirem novas palavras na nossa língua. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a nossa tão querida língua, falando um pouco de alguns processos de formação de palavras. Olha só, esses memes. Tem aqui, ó. Nem sextou direito e já domingou. Observe que nós temos duas palavras aqui, ó. Sextou, domingou. São expressões bem típicas nas redes sociais. Sextou, domingou, sabadou. E são palavras novas que surgem de acordo com a necessidade da língua. Então, a língua, ela é mutável, ela não é estável, ela muda através do tempo. E essas novas expressões são processos de formação de palavras. Aqui nesse nós temos, chegou a Falciane. Falciane também é outra palavra, uma palavra nova, que surge de acordo com a necessidade da língua, com o uso das tecnologias também. Muitos termos e expressões novas têm aparecido, certo? Então, é muito comum, de acordo com as novas tendências, as novas tecnologias, que surjam novas palavras. Mas eu não vou falar ainda dos processos que originaram essas palavras, nós vamos estudá-las mais à frente, tá certo? Então, aqui, ó, no processo de formação de palavras, nós vamos ter aqui formação de palavras. Nós temos dois processos principais, não são os únicos, tá ok? Temos dois processos principais, o processo de derivação e o processo de composição. Esses são os dois processos principais de formação de palavras, tá? Mas existem outros processos que vocês vão ver posteriormente. Então, dentro da derivação, nós podemos ter uma derivação, que é quando eu tenho uma palavra que já existe, e pelo acréscimo de afixos. O que são afixos? São prefixos e sufixos que são acrescentados a radicais, ou seja, a palavras que já existem, para criar novas palavras. E nós vamos ver alguns exemplos à frente. Então, dentro da derivação, nós vamos ter a derivação prefixal e sufixal, e ela ainda pode se dar prefixal e sufixal juntas, e também parassintética. Nós vamos estudar isso melhor. E a composição é quando eu junto duas palavras, dois radicais que já existem, certo? Essa composição pode se dar por aglutinação ou justaposição, e depois o processo de composição nós vamos ver em um outro vídeo para não ficar muito extenso. Então, o que é que ocorre na derivação? Opa! Eu tenho aqui, ó, feliz. Feliz, nós temos essa palavra, um radical. Na derivação, eu acrescento sufixos ou prefixos. Prefixos é o que vem antes do radical e sufixo é aquilo que eu vou acrescentar depois do radical. Então, quando eu digo infeliz, observe que eu crio uma nova palavra. Feliz, infeliz. Então, eu tenho um novo sentido. Então, aqui eu tenho uma nova palavra. Esse processo em que eu faço acréscimos de afixos, e os afixos são o quê? Prefixos e sufixos, eu chamo de derivação, certo? Então, na derivação prefixal, eu acrescento um prefixo antes do radical, como em infeliz. Agora, eu posso também acrescentar depois do radical, como, por exemplo, felizmente. Eu acrescento o sufixo mente. Observe que o sufixo mente vai ser um elemento que vai criar novas palavras. Eu posso ter felizmente, sutilmente, né? Calmamente. Esse mente vai ser acrescido em outros radicais para formar novas palavras. Então, quando eu acrescento depois do radical, eu digo que houve uma derivação o quê? Sufixal. Mas eu posso também acrescentar os dois prefixos e sufixos.
Infelizmente, acrescentei um prefixo e acrescentei um sufixo, tá? E nós vamos ter um outro tipo de derivação, que é a derivação parasintética, que você também acrescenta prefixos e sufixos. Só que elas não existem independentemente uma das outras. Como assim? Por exemplo, entardecer. Eu tenho a palavra, por exemplo, felizmente e infeliz e infelizmente. Então, os prefixos e sufixos podem ser acrescentados juntos, mas podem ser tirados sem nenhum prejuízo para a palavra. Na parassíntese, nós vamos ver que ocorre o acréscimo de prefixos e sufixos, mas ele é simultâneo. Eu acrescento ao mesmo tempo prefixo e sufixo e não existirá a palavra se eu tirar só o prefixo ou só o sufixo, por exemplo. Eu não tenho a palavra em tarde e nem tenho a palavra tardecer. Nós vamos ver melhor mais na frente com alguns exemplos, ok? Na composição, ó, nós temos aqui a água ardente. Eu junto radicais, água mais ardente. E na justaposição, nós temos aqui girassol, né? Eu estou aparecendo no lugar da palavra girassol, né, gente? Oh, Jesus. Mas era girassol, que é o processo de composição. Eu só junto os radicais e não há perda de elementos. Mas nós vamos estudar isso detalhadamente. Então, o que ocorre? Hoje nós vamos focar aqui no processo de formação de palavras chamado derivação, tá? A derivação, como eu já falei, eu vou ter uma palavra primitiva, um radical, que já existe, e a partir do acréscimo de prefixo ou sufixo, eu vou estar criando uma nova palavra. Então, olha só. Na derivação prefixal, o prefixo é o que vai vir antes do radical. Eu tenho aqui a palavra presença e o prefixo oni, né? Significa que está onipresença, está em todo lugar, né? Então, olha só. Oni mais presença criou uma nova palavra, onipresença. Então, aqui eu chamo essa derivação de derivação prefixal. Por quê? Porque eu fiz o acréscimo de um prefixo. Aqui nós temos outro exemplo de derivação, tá? É a derivação que sufixal, já vai vir depois do radical. Só lembrar pré, ó, prefixal é antes, pré vem primeiro. Sufixal, sucede, vem depois, tá? Então, olha só, nós temos aqui o sufixo ada, é um sufixo usado para formar classes de palavras, né? E papel. E eu posso criar uma nova palavra por meio do processo de derivação sufixal. Papelada. Papel mais ada, papelada. Então, eu criei uma nova palavra, trouxe uma nova palavra para o vocábulo por meio do processo de derivação que sufixal. Então, a derivação eu pego um radical, uma palavra que já existe, e vou acrescentar prefixos ou sufixos. Observem que esse aí, prefixo é quando eu acrescento ao radical, antes do radical eu acrescento o prefixo. E o sufixo é quando eu acrescento depois, certo? Já a derivação, ficou um pouco pequeno, né? Prefixal e sufixal, certo? Aqui, ó. Eu tenho aqui a palavra leal, tá pequenininho, né? Mas vamos supor, aqui, ó, leal. Só para exemplificar. Se eu acrescentar o sufixo des, eu terei o quê? Desleal, tá? E já na sufixal, eu tenho aqui, ó, leal mais dade. Lealdade. Lealdade. Então, eu acrescentei o sufixo dade e criei outra palavra. Mas eu posso acrescentar ao mesmo tempo prefixo e sufixo, tá? Aí eu formo o quê? Deslealdade. Observe que eu tenho a palavra só com o prefixo, desleal. Posso ter a palavra só com o sufixo, lealdade.
E posso ter uma terceira palavra pelo acréscimo dos dois, prefixos e sufixos. Deslealdade, acrescentei prefixos e sufixos. Mas nessa situação, as palavras existem independentemente umas das outras. O que é que eu quero dizer? Que nesse processo, aí eu digo que eu tive uma derivação prefixal e sufixal. Acrescentei prefixo e sufixo. Em qual palavra? Na palavra deslealdade. Só que eu posso imaginar que essas palavras existem independente de ter o prefixo ou o sufixo. Eu tenho lealdade e tenho deslealdade, não tenho? E tenho a terceira opção, que é quando eu acrescento os dois prefixos e sufixos, que fica o quê? Deslealdade, certo? Já na parassíntese, que é o outro processo que eu já falei no outro vídeo, é a derivação parasintética. O que ocorre? Eu acrescento prefixo e sufixo. Aí você vai dizer, professor, então é uma derivação prefixal e sufixal? Não, porque esse processo é um processo simultâneo. A nova palavra só surge quando eu acrescento ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Por exemplo, alma. Eu vou criar uma palavra pelo acréscimo do prefixo des e do sufixo do. Desalmado, porque aqui o vídeo está cobrindo, vai formar desalmado. A palavra desalmado surgiu por um processo de formação de palavras chamado derivação parasintética, em que eu acrescento prefixo e sufixo simultaneamente, ou seja, a nova palavra desalmado só surge se eu acrescentar ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Por isso que é parassíntese, porque o processo de formação se dá simultâneo. Só surge a nova palavra se ao mesmo tempo eu acrescentar prefixo e sufixo. Tá? Por exemplo, eu não tenho só almado ou só desalma. Então, para formar desalmado, eu tenho desalmado. Tem que estar tudo junto. É diferente de deslealdade, que pode existir independente, né? Eu posso ter só desleal e só lealdade. Então, essa é a diferença de derivação prefixal, sufixal e derivação parasintética. Que a parasintética, como entardecer, só surge a palavra entardecer se eu acrescentar junto prefixo e sufixo, ok? Mas tenham calma, jovem. Com os exercícios e a correção das atividades, vai fixar bem direitinho essa parte do processo de derivação. Formação de palavras por meio de derivação. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar do outro processo de palavra, que é a composição, tá? Nós vamos ficando por aqui hoje. Acabou o show, pessoal! Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve. Leve, né, gente? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo e até lá. Tchau!